Boa noite. Estamos felizes com a presença de vocês aqui para participarem conosco desta rica oportunidade que Deus nos renova e a nossa vontade nos trouxe aqui. Então vamos aproveitar esses momentos para que nós possamos voltar aos nossos lares mais enriquecidos do que chegamos. E a leitura que eu farei é da coleção Fonte Viva, do livro Vinha de Luz, escrito, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. De alma desperta, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas implicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro Timóteo não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida, para nenhum de nós, irmãos mais velhos,
em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Nessa noite gostosa, né? Um pouquinho frio, mas um frio gostoso, né? Isso é normal, no inverno tá aí, né? Então vamos fazer a nossa oração inicial. Eu vou pedir a todos que fechem seus olhos, relaxem o corpo. Vamos levar nosso pensamento aos nossos... relaxar nosso corpo, a nossa mente, e levar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, governador espiritual da terra. Agradecer a espiritualidade protetora dessa casa, que preparou o ambiente com as energias salutares para o nosso bem-estar. Senhor, venho pedir-te nesta noite saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim não ver senão bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso, alegre, que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no decurso desta noite eu te revele a todos. Que assim seja. Então, para a palestra desta noite, nós temos o nosso irmão, o Juliano, do Centro Espírita de Orleans. Juliano, seja bem-vindo. Boa noite. Nós agradecemos o convite da casa, por podermos partilhar um pouquinho da doutrina espírita, dos estudos que a gente tem feito. Rogamos a Jesus que ilumine a cada um de nós na noite de hoje e que as palavras aqui ditas sejam inspiradas pelo próprio Mestre. Nós elegemos o tema para falar da noite de hoje, a melhor escolha. E aí a gente poderia começar até com uma pergunta para cada um de nós refletir. Hoje, nós estamos fazendo as melhores escolhas para a nossa vida? Pensem. Quais as escolhas que nós fizemos no decorrer dessa atual existência e que nos trazem até aqui, nesse ponto, não só na noite de hoje, na casa espírita, mas tudo que nos traz ao ponto que estamos hoje na nossa vida. As escolhas que nós fizemos. E se, com o conhecimento que temos hoje, faríamos as mesmas escolhas ou se mudaríamos essas escolhas? Uma reflexão. No nosso grupo de estudo, recentemente nós estudávamos o livro Boa Nova, Psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos.
Não sei se alguns já tiveram a oportunidade de ler, mas é um livro espetacular. Porque nesse livro, Humberto de Campos, após o desencarne, ele, como escritor que era na existência anterior, quando desencarna, ele se defronta com um legado de Jesus. Ele tem informações, ele tem acesso à vida de Jesus quando Jesus estava encarnado. E ele traz esses relatos para nós, nesse livro e em outros da sua coleção, que contém ensinamentos para a nossa vida imortal. Porque somos espíritos imortais. Então nós temos que partir daí a nossa reflexão. Somos espíritos imortais. Então Humberto de Campos traz relatos de acontecimentos de quando Jesus estava encarnado, como por exemplo, por que Pedro faz a traição ou trai Jesus? Qual era o intuito do apóstolo? Então ele descreve a ideia que Judas tinha, melhor dizendo, né? Desculpem. Judas tinha, qual a ideia que Judas tinha e por que ele traiu Jesus? Humberto de Campos traz isso no livro. Quais os motivos? Quais as escolhas dele? A negação de Pedro, também Humberto de Campos traz nesse livro Boa Nova. Maria de Magdala, o encontro que ela tem, a meretriz com o Cristo. E a partir daí, ela faz uma mudança drástica na sua vida. Humberto de Campos ainda traz, por exemplo, o encontro de Jesus com a sua mãe, no final da vida dela, quando ele próprio vem para levá-la para o mundo espiritual. Um encontro belíssimo, com ensinamentos inovidáveis, inesquecíveis. Tudo isso a gente encontra nesse livro e em outros. Então nós estudávamos esse livro há alguns dias atrás e nos chama a atenção porque ali contém, como nós falávamos, ensinamentos para nós espíritos imortais. Como que as pessoas encaravam a Jesus, por exemplo? Quais as escolhas que elas faziam ao se defrontarem com Jesus? E num desses capítulos, que é o capítulo 3 do livro, que é intitulado As Primeiras Pregações, Humberto de Campos conta que um certo dia antes das gloriosas manifestações de Jesus, ali pelo ano 30 aproximadamente, da era cristã, Jesus é avistado por um grupo de sacerdotes nas proximidades do Templo de Jerusalém. E, na época, os sacerdotes, que eram em sua maioria os fariseus e os saduceus, eram pessoas assim muito bem vistas na sociedade de então. Eram religiosos, estudiosos da lei, que na época era o Antigo Testamento, e eram as pessoas talvez mais influentes do meio do povo judeu. Jesus nasce no povo judeu. Então, diz Humberto de Campos que antes das gloriosas manifestações do Cristo, ele ainda não tinha tomado a vida pública, ele está ali nas proximidades do templo, e o templo era considerado a casa de Deus pelos judeus. Para o judeu, literalmente, Deus habitava dentro daquele templo. Era ali que se fazia o encontro com Deus. Então o templo era sagrado. E alguns desses sacerdotes, avistando Jesus, não dão muita importância para ele. Talvez até porque ele ainda não tinha começado as pregações, ele não era público. Ninguém conhecia ele como o Messias. Aliás, nem depois, né? O povo judeu demorou ainda muito para seguir ele como Messias. Então diz Humberto de Campos que alguns desses sacerdotes olham para Jesus, chamam até a atenção pela fisionomia dele, de Galileu, porque o Galileu ele tinha todo um jeito de vestir, de usar a barba, de usar o cabelo, mas eles não dão muita importância e se afastam do Cristo. Mas um deles, que era o Hanã,
que seria mais tarde o juiz inclemente da causa de Jesus, esse se aproxima, magnetizado por esse Galileu, e tem um diálogo então com Jesus. E ele diz: Galileu, que fazes na cidade? Ao que o Cristo responde: passo por Jerusalém, buscando implantar o reino de Deus. O diálogo é longo, mas a gente vai resumir. E o Hanan, imagine, uma pessoa que desde os 12 anos de idade se dedica ao estudo da lei de Deus, um dito religioso, alguém que é muito influente na sociedade como um dito religioso, poder, as pessoas vinham se aconselhar com os sacerdotes, então ele era uma pessoa muito bem vista, e ele, com certeza, sabia disso, da influência que ele causava nas pessoas. Então causa um espanto no sacerdote, no Hanan, porque imaginem um grande religioso do nosso tempo, por exemplo, alguém que todo mundo conhece, que é influente, que todos vão buscar conselhos, como dito, uma pessoa de Deus. É com essa pessoa que Jesus está falando. E aí o Cristo diz: passo por Jerusalém buscando implementar o reino de Deus. Nossa, o orgulho dele subiu nas alturas, porque eu sou o homem de Deus aqui. Quem és tu, Galileu? Foi isso que ele pensou. Como assim? Alguém querer me dar lição sobre as coisas de Deus? Logo para mim, que sou o sumo sacerdote. E aí ele diz: e que pensas tu venha ser isso, Galileu? O que é esse reino de Deus? E aí Jesus responde para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí ele dá umas risadas, ele, de maneira muito irônica, porque imagina, ele se achava superior ao Cristo, não sabia ele que estava falando com um governador espiritual do planeta. Ainda eles conversam um pouco e ele se retira muito irritado, porque Jesus não sai da sua serenidade, da sua paz. E dali a algum tempo, Jesus ainda é encontrado pelas proximidades naquele mesmo dia, e logo se dirige então para a Galileia, para o mar da Galileia, para o lago de Genezaré. E nesse lago ele recruta ou chama os seus 2 primeiros discípulos, que seriam Pedro, Simão Pedro, e André, que era irmão de Pedro. Pescadores, humildes. Por que esse diálogo nos chama tanta atenção? Porque ele demonstra quais as atitudes que talvez alguns de nós tomem diante dos ensinamentos de Jesus. Nós temos aprendido, por exemplo, inclusive com, não sei se as pessoas conhecem aqui na casa, mas nós temos um estudo que a Federação Espírita Brasileira agora está divulgando com maior ênfase, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, chamado Evangelho Redivivo. Que é o quê? Nós adentrarmos as Escrituras do Novo Testamento com as luzes que a doutrina espírita nos traz, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, com as chaves, como diz Allan Kardec. Então nós temos aprendido, estudando o Novo Testamento, que cada frase que Jesus disse, cada atitude que ele tomava, a maneira com que as pessoas se relacionavam com ele, contém ensinamentos importantes que devem ser trazidos para o nosso dia a dia. Observando como as pessoas se comportavam, por exemplo, no encontro com Jesus ou com os seus discípulos, nós temos ali ensinamentos. Inclusive, Allan Kardec vai colocar na primeira página da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos atos da vida do Cristo nós temos ensinamentos para as nossas relações, para a nossa vida pública e para a nossa vida privada. Todas as relações que nós temos na nossa vida pública e na nossa vida privada,
nós temos exemplos de como nos comportar com Jesus e os seus discípulos. Ou de como não nos comportar. Kardec, na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente adentra o Novo Testamento e começa a trazer esses ensinamentos para a nossa vida, a gente começa a jogar luzes para a nossa caminhada, para o nosso roteiro, para fazermos as nossas escolhas de melhor maneira. Então, por exemplo, quando nós pegamos a parábola do bom samaritano, conta lá, inclusive o Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peço a permissão para adaptar a parábola, para trazer para os nossos dias. Diga-se de passagem, não substitui a parábola. É bom que a gente vá no Novo Testamento e vá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a parábola do bom samaritano diz mais ou menos assim. Tinha um sacerdote que queria ganhar a vida eterna, traduzindo para o Espiritismo, ele queria se tornar espírito puro, e ele chega para Jesus e pergunta como é que ele faz para ganhar a vida eterna, ao que o Cristo responde: fazer o bem ao teu próximo. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é mais ou menos assim. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem caiu no poder de assaltantes. Esses assaltantes bateram nele, tiraram tudo que ele tinha, deixaram ele seminu, semi-morto, caído. E por aquele mesmo caminho, descia um homem da lei, um grande religioso, de quem se espera muita fraternidade, caridade. Ora, de um homem religioso que prega a religião, que diz ser um homem de Deus, se espera acolhimento. E olha que Jesus não teve acolhimento quando ele estava lá na frente do templo, né? Nas proximidades do templo, pelo que Humberto de Campos conta para nós. Então, esse grande religioso vê o homem caído e passa adiante, ele não ajuda. Olha que interessante, a parábola do Cristo, que tem ensinamento para nós. Aí, naquele mesmo instante, praticamente, logo depois que passa esse grande religioso, vinha um palestrante espírita. Olha, eu estou adaptando a parábola. Que passava pelo mesmo caminho. E detalhe, esse palestrante espírita, ou esse espírita fervoroso, trabalhador do centro espírita, que fala muito em caridade, em perdão, tinha falado sobre perdão, sobre caridade, sobre ajudar ao próximo naquela noite. E tinha alguém que lá no fundo do centro espírita, ou bem quietinho lá no grupo, tinha escutado esse homem ou essa pessoa falar sobre caridade e perdão. Porque ele tinha vindo a primeira vez no centro, talvez, e escutado sobre a caridade e o perdão, e ele tinha vindo porque ele estava muito amargurado, porque naquela semana ele tinha sido traído, ele tinha sido magoado por uma pessoa que ele estimava muito. Então ele estava com muita raiva dessa pessoa. E aí o palestrante falava sobre caridade, sobre perdão. Aí acontece que o palestrante sai da palestra, do grupo de estudo, da casa espírita, onde ele tinha pregado sobre caridade e perdão, passa pelo homem caído, olha, e o que ele faz? Ele passa adiante também. Ele olha para o relógio assim, opa, está na hora de eu ver o The Chosen, eu vou para casa, está muito frio. Não vou ajudar esse cara. Quem sabe na volta, né, depois de eu ver uns 4 episódios do The Chosen, eu volto aqui para ajudar o homem, vou lá buscar ajuda a alguém, porque... E esse cara que estava falando sobre perdão, sobre caridade, ele passa, ele deixa o homem caído. E no mesmo caminho, vinha uma terceira pessoa, que era aquele homem que tinha muita raiva, que tinha sido traído naquela mesma semana, mas tinha escutado sobre o perdão e sobre a caridade. Ele olha para o caído e quem é o caído? Adivinhe, quem era o caído? Justamente aquela pessoa que tinha traído ele. E por um momento ele pensa em até chutar a pessoa que está caída, porque tinha sido ele que tinha causado o sofrimento. Mas aí ele se lembra de Jesus, ele se lembra da caridade e do perdão, e mesmo contrariado, ele ajuda o caído. Aquela pessoa que tinha traído ele.
E aí no final da parábola, o Cristo pergunta assim: quem parece que foi o próximo desse caído? Aí o sacerdote diz: aquele que ajudou o homem, né? É lógico. Olha o ensinamento. A pessoa que tu menos esperava que fosse te ajudar, foi o que te ajudou. O teu maior inimigo, porque judeus e samaritanos eram inimigos, digamos assim, mortais. E quem ajuda o samaritano, que é o caído da parábola, é o judeu. Aliás, quem ajuda o judeu, que era o caído da parábola, é o samaritano. Era a pessoa que ele menos esperava que ia ajudar. E aí Jesus diz: ajuda o teu próximo. Aprendeste agora quem é o teu próximo? O teu próximo pode ser a pessoa que tu mais odeia. E tu pode ajudar, desde que tu tenha boa vontade. Faze isto e viverás, diz o Cristo. Ganharás a vida eterna. Ou, traduzindo para o Espiritismo, alcança a pureza espiritual com esse tipo de atitude. Então, olha só, gente, nesse ensinamento que o Cristo traz para nós, quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente pode identificar, por exemplo, que, ora na nossa vida, nós somos o caído, necessitando de ajuda. Ora na nossa vida, pelas circunstâncias que nos advêm, nós somos a pessoa que passa adiante, sem dar muita importância. E ora na nossa vida, nós somos a pessoa que ajuda. São escolhas que nós temos. Depende de nós. Então nós temos aprendido que estudando Jesus, com esse olhar que a doutrina espírita nos traz, nós aprendemos a fazer escolhas melhores para a nossa vida. Só que o que a doutrina espírita nos ensina? Que precisamos olhar para a vida, para as circunstâncias, com um olhar de espíritos imortais. Porque senão muitas coisas não vão fazer sentido. Então, na história que Humberto de Campos traz, voltando para a história, nós temos ali dois grupos que a gente pode analisar. O primeiro grupo é o grupo dos sacerdotes, que escolhem não aderir à proposta do Cristo, que eram os fariseus e os saduceus. Então a gente começa a identificar quais eram as características dos sacerdotes. Olha, é o próprio Kardec que vai trazer para nós, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho, o Kardec traz para nós quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os escribas. Então ele traz essas informações. Quais as características desse pessoal? Para que a gente precisa ver isso? Para ver se nós temos em nós essas características. Então o Kardec vai dizer assim: os saduceus acreditavam em Deus, mas nada esperavam após a morte. Só tinham em vista as recompensas temporais, e assim pensando, tinham na satisfação dos sentidos físicos o objetivo essencial da vida deles. Esses eram os saduceus. Imagina, né? Até parece uma contradição, porque dizer que acredita em Deus, mas viver pelos sentidos físicos, parece contraditório, mas a gente faz isso o tempo todo. Quantos por cento da nossa vida, do nosso dia, de hoje, para não dizer dos dias anteriores, que hoje está bem fresquinho ainda na nossa memória, quantos por cento do nosso dia hoje, nós vivemos esse dia como espíritos imortais? Quantos por cento? 1%? 2%? Ou o nosso dia foi visando a satisfação dos sentidos? Frio, alimentação, higiene pessoal, que é normal, é natural e é necessário. Mas quantos por cento do nosso dia nós dedicamos para nós, espíritos imortais? Esses eram os saduceus. Então vejamos que dos saduceus a gente pode ter muitas características, ou muita semelhança, cada um de nós. E os fariseus, que também eram os doutores da lei?
Não se compadeciam com as mazelas alheias, cheios de avareza e ambição, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, e muito orgulho. Esses eram os dois personagens que Jesus encontra na frente do templo, aonde se esperava encontrar acolhida e se encontra o contrário. É a mesma coisa de alguém chegar nas portas do centro espírita ou de uma igreja e não encontrar acolhida dos ditos espíritas religiosos, enfim. Então, nesses dois grupos, a gente encontra o orgulho e o egoísmo. Para resumir, orgulho e egoísmo. Aí a gente vai para o Livro dos Espíritos. Lá na questão 785, olha o que a espiritualidade vai dizer sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Lembrando que a gente está fazendo uma reflexão aqui para nós conseguirmos escolher melhor. Então, na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E a espiritualidade responde: o orgulho e o egoísmo. Justamente as duas características desse povo que escolheu não seguir Jesus. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. E aí a gente vai mais adiante, na questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos. Muitas vezes, o egoísmo. Do egoísmo, dizem os espíritos, deriva todo o mal. Do egoísmo deriva todo o mal. Então hoje é comum a gente abrir a internet para nos informarmos. A gente abre a página de um jornal e lê guerra, nação invadindo nação, assassinato, corrupção, dentre tantas outras coisas que a gente encontra no jornal. De onde é que deriva todo esse mal? Do egoísmo. Pode até parecer que não. Mas se a gente for a fundo, e aí cada um que faça a sua reflexão, quando nós somos sinceros conosco, a gente vai identificar que os males que nos acometem derivam do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A gente não identifica ainda porque tem orgulho e tem egoísmo. Senão a gente identificava. Então é interessante porque olha as características do egoísta e do orgulhoso, se a gente pegar na internet. O egoísta coloca seu desejo e suas necessidades acima de tudo. O egoísta coloca os seus desejos e as suas necessidades acima de tudo. Essa é uma característica do egoísta. Não se importa se os outros vão sofrer com as suas escolhas. O negócio é eu. Eu primeiro. O orgulhoso é aquele que pensa que é melhor que os outros, que ninguém tem nada para ensinar para ele. O orgulhoso, ele olha por cima assim. Ele pensa que sabe tudo, que é melhor. Essas eram as características dos fariseus e dos saduceus. Características, claro, mais marcantes, porque provavelmente eles também tinham virtudes, né? Mas eram seres humanos, como a gente. Qual que é o problema então do orgulho e do egoísmo? Porque a gente é capaz, com a nossa vista meio turvada por causa do orgulho e do egoísmo, a gente não consegue perceber. Qual que é o problema? Bom, primeiro que a espiritualidade fala que dele deriva todo o mal. Ponto. Segundo, imaginem. Há algum tempo atrás, eu não vou me recordar agora quando, mas não faz muito tempo. Aqui na nossa região, a gente ficou assim alguns dias que vai faltar combustível, não vai faltar combustível, tem posto de gasolina que está acabando o diesel, está acabando a gasolina. Aí o que a gente faz?
Às vezes eu saio daqui para trabalhar ali, atravesso uma esquina, nem tiro o carro da garagem, mas vou lá encher meu tanque. Opa, vai acabar o combustível, vou lá encher meu tanque. Ah, mas qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Você pode fazer se quiser, mas pode ser que tenha consequências. Por quê? Imagina se todo mundo fizer a mesma coisa. Vai ter combustível que chega para todo mundo? Ou alguém vai ficar sem? Gente, é um exemplo assim, bem banal, né? Imagina. Agora com essa questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá, alguns dias atrás, vai faltar arroz porque a colheita foi colhida, não foi colhida e tal. Hoje já se sabe mais um pouco, mas nos primeiros dias. Aí imagina se todo mundo pegasse naquele dia e fosse para o supermercado e comprasse arroz para o ano inteiro. Não vai faltar arroz, eu vou garantir o meu. Você pode fazer isso? Eu posso? Pode. Tem consequência? É lógico que tem alguém que vai ficar sem. Então como é que eu sei quando as minhas atitudes são boas ou são ruins? Simples. Simples. Se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, vai ser bom ou vai ser ruim para todo mundo? Se todo mundo fizer o que eu estou fazendo hoje, se todo mundo fizer as escolhas que eu estou fazendo hoje, ou na mesma linha, vai ser bom para todo mundo ou vai ser ruim para todo mundo? A gente precisa entender isso. Porque se todo mundo fizer a mesma escolha e vai ser ruim para todo mundo, tem orgulho e tem egoísmo. Então a gente começa a identificar esse tipo de atitude na nossa vida para poder modificar, gente. Porque se do orgulho e do egoísmo deriva todo o mal, talvez os males que nos acometem hoje são resultado do nosso plantio egoísta e orgulhoso. Talvez não nessa encarnação, mas em encarnações anteriores. E aí a colheita é obrigatória. As sementes, o plantio, cada um faz conforme queira. Porque o plantio é livre, mas a semeadura, a colheita é obrigatória. Não disse o Cristo, cada um colhe o que planta? Então a gente precisa identificar isso. No nosso dia a dia, dentro de casa, coisas simples. Então eu perguntava para minha esposa, e eu não sou exemplo, mas eu perguntava para ela, fazendo essa explanação, eu disse, Vanessa, tu me dá um exemplo de uma atitude minha orgulhosa e egoísta, porque, gente, a gente não consegue identificar, porque a gente tem os olhos tapados pelo orgulho e pelo egoísmo. Aí eu pergunto para ela não precisou nem pensar, gente. Acredita? Mas foi na lata, assim. Olha, sabe aqueles dias de sábado e domingo que tu prefere dormir em vez de levar tuas meninas para o parque? É orgulho e egoísmo teu. Aí tu deixa para mim, sobra para mim levar elas, né? Porque elas querem o pai também. E eu não me tocava que isso era orgulho e egoísmo meu, porque eu achava que eu estava cansado do serviço da semana. E eu tinha o direito de descansar. E deixava para ela. Então, é lógico que a gente pode descansar, mas precisa descansar a tarde inteira? Precisa dormir 5 horas de tarde, num sábado e num domingo? Não tem nada para fazer em casa, ajudar a esposa? Ajudar o marido? Brincar com as crianças, fazer a tarefa? Talvez hoje isso, para nós, é encarado como um sacrifício, quem sabe? Daqui 20 anos, os filhos não estão mais em casa, e aí? Ai, por que eu perdi tempo, né? Aí sente saudade do filho. Mas por causa de uma atitude egoísta e orgulhosa, queria ficar dormindo, deixou a vida correr. Olha, atitude simples, gente. Aí ela ia falar mais. Olha, tem outro... Não, para. Esse aí eu já não vou dar conta nas próximas 5 reencarnações. Vai dizer mais um? Deixa. Senão eu ia ficar muito desanimado, né? Então, gente, são nas coisas pequenas. A gente precisa identificar no nosso trabalho, quando é que a gente está sendo egoísta com aqueles que estão no trabalho com a gente. E a gente acaba não percebendo, né?
Então, voltando para a história, aí o Cristo o que faz? Ele vê que ele não tem acolhida ali, dos que eram para acolhê-lo, e aí a gente já se encaminha para o final. Ele vai para Galiléia e ele busca no mar da Galiléia. O mar aqui representa a nossa vida, as nossas circunstâncias, as nossas vivências. Esse é o mar. Porque o Cristo nos busca no mar da nossa vida. E notem que Jesus não buscava os poderosos do mundo, os detentores de títulos, os dito religiosos, de muito dinheiro e poder, de muito saber. Porque esses, segundo ele mesmo, eram os sãos que não precisavam de médico, que não tiveram a acolhida, não fizeram acolhida nas propostas do Cristo. E ele vai para o mar da vida e busca pescadores, humildes. Por quê? Para nos dizer que qualquer um de nós pode ser um discípulo do Cristo. Basta o quê? Boa vontade, perseverança. Talvez aqueles de nós que já têm o coração tão arado pelas dificuldades da vida, que já identificou que sem o Cristo não tem um roteiro seguro para a vida, esse adere com mais facilidade aos ensinos de Jesus. O Cristo não busca poderosos, ele busca aqueles que já querem mudar, que fazem um esforço para perdoar mais, para ser mais caridoso, para ser mais fraterno. Qualquer um de nós pode ser discípulo. E não importa se nós estamos hoje no erro. Porque, como dizia Chico, todos podem não podem, aliás, voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora para fazer um novo fim. Vocês já pararam para pensar que o que nós estamos semeando hoje, na nossa vida, nós vamos colher talvez na próxima reencarnação? O que a gente quer colher na próxima reencarnação? Porque a semeadura e a colheita ela acontece simultaneamente. Na mesma maneira, na mesma hora que a gente está colhendo, a gente tem a oportunidade de estar plantando. Já pararam para pensar? O que vocês estão plantando? Quando eu digo vocês, somos todos nós, tá? É uma maneira de se expressar. O que vocês estão plantando para colher na próxima reencarnação? Vai deixar para quando ir para o plano espiritual? Para identificar que perdeu tempo? Porque, em verdade, vamos ser bem sinceros com a gente, né? Nós somos os sãos que não precisa de médico. O que a gente aprende com a doutrina espírita? Que Jesus é o médico das almas. O médico das almas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: o mal e o remédio, caridade e humildade, eis o remédio para o orgulho e para o egoísmo. É preciso refletir sobre isso. E agora, para encerrar mesmo, imaginem que a gente chega na frente de um médico e o diagnóstico não é bom. O diagnóstico é: olha, não tem muito tempo não. Talvez tu tenha 30, 40 anos para começar a tua nova semeadura. Mas na frente do médico terreno. E aí ele dá o diagnóstico e ele diz: olha, tu tens isso, tens aquilo, por causa do que tu fez, da atitude que tu levou com o teu corpo físico e assim. Enfim, tudo que a gente já conhece mais ou menos, né? E aí o médico chega pra gente e diz: ó, tá aqui a receita. Com todos esses males que tu tem, que são graves, se tu seguir essa receita, tem remédio. Imagina, gente. Cada um de nós na frente do doutor, do médico, especialista naquele problema. Em sã consciência, quem não segue a receita? Quem não segue a receita? Aí a gente volta para a questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo da humanidade. O médico das almas. Que vem a todo instante, talvez através de um amigo,
de uma mensagem no rádio, de uma circunstância da vida, dizer: passo por aqui, pela tua vida, buscando implantar o reino de Deus no teu coração. Eu sou o médico das almas, a receita é seguir os meus passos. Diante da escolha do médico físico, nós escolhemos a receita. E diante desse que é o manual de instrução da vida, o Cristo, diante desse convite, qual a tua escolha? Por isso a melhor escolha, que era o tema da noite. Diante desse médico das almas, de espíritos imortais que somos nós, qual a nossa escolha? Seguir o Cristo? Ou aderir ainda mais uma vez ao orgulho e o egoísmo dentro de cada um de nós? Que cada um possa fazer a sua escolha consciente. Muito obrigado mais uma vez, que tenhamos todos uma ótima semana. Obrigado pelo convite. Juliano, a gente quer agradecer as tuas palavras, tá? E a gente que estuda, a gente tá sempre aprendendo, né? O Espiritismo é um leque de conhecimento que se abre para nós. E isso que o Juliano colocou para nós é interessante, porque o que acontece às vezes, a gente também sobe o ego, né? Achando que é superior, né? Tem mais conhecimento do que outras pessoas. E às vezes a gente leva essas chicotadas, né? Principalmente com as pessoas que estão do nosso lado, né? Com a minha esposa também acontece isso. Nós conversamos lá, ela só olha para mim, aquele olhar fala tudo, né? Bah, tu tá falando realmente isso? E a gente se pega, né? Mas a nossa vida é esse, é um eterno aprendizado, né? Então a gente está aqui para aprender, como o Juliano colocou. Nosso planeta, ele é um planeta hospital e um planeta escola. Então a gente está aprendendo no dia a dia, né? Então vamos fechar os nossos olhos novamente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual da nosso planeta. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Agora a gente vai dar continuidade nos trabalhos dessa noite e a gente vai para os nossos passes. Então eu gostaria que vocês ficassem na cadeira de vocês, que o pessoal vai chamar vocês para a sala de passes. Boa noite.